Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Myron. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literalmente o movimento. A gente vai começar a estudar os movimentos. A gente sabe que na natureza parece que tem coisas que estão paradas, mas isso depende muito do ponto de vista de quem observa. A rigor, na natureza nada está parado, tudo tem um certo movimento. Então, apesar de você talvez estar sentado no sofá da sua casa, ou estar numa cadeira, você fala, não, eu estou parado. Mas espera aí, você está parado em relação a quê? Se for em relação ao chão, você está parado mesmo. Mas se for em relação a um carro que está passando lá na rua, imagine que tem uma pessoa te observando lá do carro. Para aquela pessoa que te observa, o carro está parado e você está passando por ele, certo? Agora, quando a gente está viajando, né, a gente olha para o chão, dá a sensação de que o carro está parado e o chão está indo para trás. Sensação ilusória, né? Dependendo do referencial. Então, tudo na natureza está em movimento. Em contrapartida, por exemplo, se você está sentado na cadeira, né? Aí na sua sala, ou no sofá. A gente sabe que a Terra está girando em torno de si. Então, você está se movimentando em relação a um observador de fora da Terra. A gente sabe também que a Terra gira ao redor do Sol. Então, se o seu referencial estiver no Sol, você está em movimento. Então, a relação de movimento ou não movimento depende demais do observador, de onde está se observando a situação. Então, a gente tem umas situações aqui, imagina, como essa aqui é uma laranja, né? Caindo, e são tiradas várias fotos. Você começa a ver que no início as fotos pegam muito a laranja no começo. Por quê? Ela não teve tempo de ganhar velocidade quando ela cai. À medida que ela vai caindo, uma foto vai ficando mais distante, vai mostrando a laranja um pouco mais distante da outra, justamente por conta do movimento de queda. Agora a gente vai ver por que o movimento é relativo, né? A gente já até começou a falar que um objeto pode estar em repouso ou pode estar em movimento, pode estar ou não em movimento, dependendo do que? Do referencial. Então, por exemplo, tem essa situação aqui da moça, ela está no ponto de ônibus e tem um motorista passando com o ônibus, certo? Se o referencial está nela, ou seja, ela é a observadora, ela vê o ônibus passar. E, né, do lado direito para o esquerdo. Porém, se o observador, né, se o referencial está no motorista, ele observa a moça e ir embora para o lado direito, certo? Por quê? Tem um movimento relativo aí. Então, a ideia de movimento sempre depende do referencial, tá certo? Vou continuar aqui. Depende do referencial. Ok? Me perdi aqui um pouquinho. Então, a gente tem a situação aqui, né, da escada rolante, né? Você está descendo uma escada rolante em relação à estrutura da escada, né? Você está parado em relação à escada. Para quem está parado, né, observando, você está descendo. Se você observa as pessoas na outra escada, você vai ver que elas estão subindo. Mas essas pessoas que estão subindo, se elas foram observadas a partir da escada delas mesmas, elas estão paradas, certo? Então mostra que tudo é relativo. Agora a gente vai ver em relação ao referencial, né? Algumas coisas podem ficar muito pequenas, outras coisas podem ficar muito grandes. Então, por exemplo, imagina que você está segurando uma bola de tênis na mão, certo? A bola de tênis tem um tamanho representativo, você consegue ver uma dimensão nela, um volume? Consegue. Então você pode falar que a bola, né, de tênis em relação a você, quando você está segurando ela, ela é um corpo extenso. Ela é um corpo extenso, tem um formato geométrico, tem um volume que não pode ser desprezado.
Agora, se você pega essa bola de tênis, né? Deixa ela lá no quintal, né? Lá no fundo do quintal. Você vai lá para frente da sua casa, certo? Ela não se tornou muito pequenininha comparada com a distância que vocês estão? Se ela se tornou muito pequenininha, ela pode ser tratada como um ponto material. Então, na verdade, todo o corpo, ele pode ser um corpo extenso ou pode ser um ponto material. Depende muito da distância que você observa. Aqui, ó, por exemplo, quando você está vendo um ônibus na estrada e você observa um ônibus de uma distância muito grande, ele vira um pontinho se deslocando. Então, a dimensão, o tamanho do ônibus comparado com a distância que você observa é muito pequena. Então, ele é considerado o quê? Um ponto material. Agora, se você já está perto do ônibus lá na rodoviária, a dimensão, o tamanho dele, é absurdo, não pode ser desprezado. Então, ele é tratado como o quê? Um corpo extenso. Então, lembra, a ideia de ponto material ou corpo extenso depende da distância, né, em que o objeto é observado. Então, por exemplo, ó, a gente tem essa estrutura antiga, né, de um avião que leva, né, esse ônibus espacial para o repouso, ou não sei, para descer ou para subir. Se a gente observar, em relação ao ônibus espacial, o avião é pequeno ou é grande? E vice-versa. É grande. Os dois, se comparados, né, observados um do outro, os dois são corpos extensos. Mas quando o ônibus espacial deixa, né, o avião vai para uma altitude muito grande, vai para milhares de quilômetros de distância, os dois, né, se eu olhar do ônibus espacial ao avião, ele vai ser pequenininho. E se o do avião eu olhar o ônibus espacial, também vai ser pequenininho. Então eles deixam de ser um corpo extenso e passam a ser o quê? Um ponto material. Ou, bem simples, né? Ponto material ou corpo extenso depende da distância que você está observando. E o que é trajetória? Pensa que as coisas que movimentam percorrem um caminho. Imagina que esse avião aqui, ó, como mostra o exemplo, ele soltou uma carga, certo? Vai soltar um paraquedas depois. Ele continuou a trajetória dele, foi indo embora. Porém, quando ele soltou a caixa continua indo junto com ele. Porém, ao mesmo tempo em que ela continua indo, olha só, a caixa tá sempre alinhada com o avião, tá vendo? Então significa que essa caixa continua indo para a direita. Porém, ao passo que ela continua indo para a direita, porque ela tem a velocidade do avião, ela também cai. Ela começa a se distanciar do avião, certo? Se eu pegar todos os pontos que unem, né, o caminho que essa caixa fez, a gente vai chamar isso daqui de trajetória, certo? Trajetória. São todos os pontos que definem o caminho percorrido por um corpo que se movimenta. Então, por exemplo, se você sai da sua cidade, vai lá para o Campos Séries, não sei se você já fez isso, né? Você vai olhar lá no Google Maps, né? Você aqui virou, foi ali, fez um balão, fez uma rotatória, chegou, tal, passou pela guarita e entrou. Você unir todos esses pontos, né, em que você se localizou durante o movimento, isso aqui é conhecido como trajetória. É o trajeto, certo? Você já conhece. Beleza? E todos esses conceitos, pessoal, são muito importantes para vocês avançarem no conteúdo. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui, ó. Você está dentro de um táxi que está parado num semáforo. Ao lado de outro táxi também tem ao seu lado tem um outro táxi parado. De repente você nota que a posição relativa entre os dois carros começa a se alterar. Lhe dá a sensação de movimento. Qual dos dois veículos está se movimentando? Então, tem dois carros, né? Você e um outro taxista parado. De repente você vê que dá uma sensação de movimento. Quem está se movimentando é você ou o taxista? É você ou o taxista que está se movimentando? Depende do ponto de vista. Pode ser que você esteja indo para frente, né? Você tenha a sensação, na verdade, que o táxi está indo para trás. Ou pode ser que você não se movimentou, que você ficou parado, mas que o outro táxi foi para frente. Então você tem a sensação de que ele foi para frente mesmo. Não sei se você já percebeu, às vezes você está dentro de um ônibus que para dentro de um outro ônibus na rodoviária. E aí, de repente, o,
o ônibus vizinho começa a sair, começa a dar ré. E aí de repente você percebe, mas peraí, até você assimilar que o ônibus do lado tá indo para trás, dando ré, você acha que é o seu que funcionou e tá indo para frente. Você leva um susto. E seu cérebro demora um pouco a assimilar por conta desse movimento relativo. Então depende. Depende do referencial, tá? Desafio aqui, ó. Tenta fazer esse. Tenta descobrir. A resposta já tá até aqui, né? Tenta entender. Ó, Heloísa sentada na poltrona de um ônibus afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado na margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Então, essa aqui é a Heloísa, esse aqui é o passageiro da frente, certo? Esse aqui, ó, é o Abelardo. A Heloísa fala que esse passageiro da frente dela não está em movimento. E tá certo, no referencial dela, ele está se distanciando dela? Não, ela está na poltrona e ele está na poltrona da frente. Ele não está se deslocando em relação a ela. Porém, em relação ao Abelardo, que está parado aqui na Terra, ele observa sim esse passageiro da frente se movimentando para a direita. Então depende. Em relação a Heloísa, ele está parado. Em relação ao cara que está de fora, está em movimento. Então lembra sempre, o movimento é o que? Relativo, certo? Agora a gente vai começar a ter forma, né, para definir movimento. A gente viu que quando a gente liga todos os pontos que localizam o corpo no movimento, a gente tem o quê? Uma trajetória. Agora, numa trajetória, a gente precisa localizar onde o corpo está. Então, já é importante você definir uma origem na trajetória e marcos de distância para você saber onde o corpo se encontra. Então, esse ônibus aqui, esse caminhão, está no quilômetro 15. Mas está no quilômetro 15, ele andou 15 quilômetros em relação a quê? Tá? Aqui, ó, quando você viaja numa estrada, né, você vê. Então, a indicação do quilômetro 15 forma que a distância desse ponto aqui, do quilômetro 15, certo? Até o centro da capital, onde essa rodovia se iniciou, tem o quê? 15 quilômetros, certo? Por exemplo, você tem a BR-153, certo? Eu não sei se ela se inicia, acho que ela se inicia em Brasília. Belém, Brasília. Ela se inicia em Brasília, vai até Belém, né? Sei. E aí, então, lá em Brasília é o quilômetro zero. Em Belém vai ser... Até Belém vai aumentando os quilômetros, certo? Até chegar em Belém. Então, lembra, tem como localizar. Basta você o quê? Definir onde é a origem e a distância, né? A posição, o espaçamento, que é da letra S, distância da origem que o corpo está. Essa vai ser a localização naquela trajetória. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, esse carro aqui, ó, ele saiu, né, do marco zero da origem. Quando passou 14 horas, ele estava no quilômetro 80, certo? Ele estava no quilômetro 80. Então, ó, no instante t igual a 14 horas, a posição dele é de 80 km. Mas 80 km em relação ao quê? É esse referencial aqui, no zero. Certo? E aí, por conta disso, a gente consegue definir funções horárias. O que são funções horárias? São funções matemáticas que conseguem descrever a posição, a velocidade de objetos em determinados instantes. Por exemplo, ó, se a gente tem essa função horária de um corpo, significa o seguinte, ó, a posição dele é 20 mais 2t. Então, se a gente quer saber onde ele está, em qualquer instante, a gente vai colocando instantes no lugar de t. No instante t igual a zero, olha só, 20 mais 2 vezes o tempo, que agora é zero, vai ser 2 vezes 0 é 0, mais 20, 20. Se a gente substituir o 1, né? No lugar do t aqui, ó, a gente vai colocar 1. Vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 20, 22. E a gente vai tendo um conjunto. A gente foi jogando valores para o tempo, certo? E encontrando valores para a posição relacionada a esse tempo que a gente jogou. Em um desenho, seria isso daqui, ó. No instante tempo igual a zero, ele estava na posição de quanto? 20 metros.
No instante t igual a 1, estava onde? 22 metros. 24 metros. 26 metros. 28 metros. 30 metros. Então, a gente tem um quadro, né, certinho. No instante onde ele estava. Quando estão no instante 3 segundos, ele estava em 26 metros. No instante 5 segundos, estava a quanto? 30 metros. Certo? Então, essa função aí é uma função conhecida como função horária. É uma função que te dá uma informação em relação ao quê? Horária remete a quê? Tempo. Tá? Por isso é uma função horária. Então, a gente pode descobrir, às vezes, a posição em função do tempo. Mais para frente, a gente vai descobrir a velocidade em função do tempo. E todas essas aqui são funções horárias. Beleza? E tem algumas medidas, né? No esporte, né? Depois você dá uma lidazinha. Isso aqui é importante para você ter noção de distância, de velocidade, de altura. Tenta responder depois. Okidoki. Até a próxima.